10.000 anos antes de Cristo, talvez antes, os japoneses já haviam desenvolvido a arte da cerâmica, que só surgiria no berço da civilização, a oeste da Ásia, 3.000 anos depois. Tais cerâmicas antiquíssimas marcam o Jomon Jidai, uma classificação própria da arqueologia nipônica, Jomon significando padrão de corda e Jidai significando período ou era. A palavra Jidai se tornaria mais conhecida em uma corruptela criada pelo cineasta George Lucas, na série Star Wars. Com seus cavaleiros espaciais de rígidos códigos de honra, Lucas inspirou-se nas Jidaigeki, romances de época japoneses lidando com samurais, daí seus cavaleiros Jedi. Nosso interesse aqui é algo que de forma semelhante liga a pré-história japonesa à fantasia espacial moderna. Além de vasos, os artefatos de cerâmica Jomon Jidai incluem algumas estatuetas chamadas Dogu, significando estátuas de barro. De aparência enigmática, altamente estilizada, algumas delas logo foram entendidas por alguns como escafandros espaciais, provas de contatos com seres extraterrestres da antiguidade. Eram os adoradores dos deuses astronautas. A ideia de deuses astronautas antecede em décadas seu mais conhecido promotor, o hoteleiro suíço Erich von Däniken. Podemos localizar a associação das estatuetas Dogu japonesas a escafandros espaciais tão cedo quanto a um artigo de Vyacheslav Zaitsev publicado na revista soviética Sputnik em junho de 1967. O mais curioso é que os trajes espaciais de verdade nunca foram muito semelhantes às estatuetas Dogu. Construídos de partes flexíveis, como uma roupa de muitas camadas, não se assemelham às formas aparentemente rígidas e redondas que podem ser vistas nas estatuetas japonesas. As roupas de astronauta que conhecemos têm algo muito comum: dobras e pregas. O mais curioso ainda é que os trajes espaciais do futuro bem podem ser mais semelhantes às figuras de barro de milhares de anos. Essa mudança não é apenas estética. Trajes futuros podem ter revestimentos completamente rígidos, de articulações sofisticadas, garantindo maior proteção para os homens e mulheres que pisarem em Marte. São efetivamente armaduras. A semelhança entre tais conceitos de trajes e as figuras japonesas é notável, considerando que um protótipo AX-5 foi realizado em 1985, décadas depois do artigo de Zaitsev. Trajes por trajes, e falando em escafandros, trajes de mergulho rígidos para grandes profundidades também são muito similares às estatuetas Dogu. Da mesma forma que os trajes espaciais rígidos, as formas redondas não são arbitrárias. Como devem suportar grandes pressões, o uso de formas esféricas capazes de distribuir melhor a pressão é uma solução de engenharia. Mas antes de procurar respostas no espaço, ou mesmo no oceano profundo, será mais sensato procurá-las com as pessoas que moldaram tais estatuetas, os Jomonjin. Não se sabe tanto quanto se gostaria sobre os Jomonjin, o povo Jomon. Apesar de sabermos mesmo que usavam cabelos parecidos com o da princesa Leia de Star Wars, não sabemos exatamente para que serviam as estatuetas Dogu, por que motivos elas eram criadas e o que representavam. Mas temos boas pistas. Uma olhada na variedade das estatuetas Dogu basta para que se compreenda que não são representações naturais. Podemos ver toda uma continuidade de representações, da figura mais fiel à imagem humana até a mais estilizada, de proporções alteradas e formas geométricas. Poderíamos ficar por aqui mesmo, mas entender que são estilizações não significa que não correspondam a algo real. Podemos estar razoavelmente certos de que representavam figuras humanas, e, apesar de alterados, diversos outros elementos também podem ser identificados com alguma segurança. A mais trivial característica das estatuetas é que representam claramente mamilos, seios. O telespectador pode dar uma segunda olhada para as estatuetas caso não tenha percebido os seios de início. Eles estão sempre lá. Combinando tal com a forma estilizada aparentemente de pelvis larga e formas redondas, a interpretação comum é de que as estatuetas tenham relação com o culto de fertilidade. Em outras palavras, as estatuetas não seriam extraterrestres, e sim grandes matronas. As estatuetas possuem também intrincados padrões cobrindo o corpo.
Alguns especulam que representem os padrões usados nas roupas à época. Mas, principalmente sobre o rosto das figuras, os padrões poderiam indicar em verdade o estilo das tatuagens usadas pelos Jomondin. Esse estilo de tatuagem tribal continuaria por outros povos do Pacífico, como os Maori da Nova Zelândia. Elas foram mesmo tema de um estudo realizado em 1969 por Jun Takayama, que concluiu que as marcas Dogu realmente deveriam ser tatuagens. E se ainda restar alguma dúvida, a imagem que você está vendo deve lançá-la para os confins do espaço. É mais uma figura de barro de Jomon. O aspecto mais intrigante das estatuetas são seus grandes olhos de aparência peculiar. A interpretação comum para o que tais olhos representam é sensacional, seriam nada menos que óculos de sol. De fato, as estatuetas Dogu que estamos abordando são uma categoria especial de estatuetas chamadas formalmente na arqueologia japonesa de Shakoki Dogu, ou estatuetas de barro com óculos de sol. Mas não são óculos ou visores como os que conhecemos. A interpretação se baseia em óculos de sol primitivos, como os usados pelos esquimós Inuit. São visores opacos com uma abertura na forma de uma estreita linha horizontal. Eles funcionam bem ao limitar a quantidade de luz que chega aos olhos, como todos nós fazemos ao espremê-los quando ofuscados. Podem não ser muito sofisticados, mas também nunca embaçam. Pois bem, os Inuit possuem tais visores, e é evidente que se parecem muito com os olhos das estatuetas Dogu. Mas a interpretação não é definitiva. O que pensar então das estátuas de argila de Santarém da Amazônia que você está vendo agora mesmo? Denominadas de cerâmica inciso ponteada, podem datar de até 2000 anos atrás. Sabemos menos ainda sobre o povo de Santarém, mas a figura feminina, com as mãos no ventre e a representação peculiar dos olhos já deve ser familiar. Ainda sobre os olhos, podemos ver uma das mais famosas peças da arqueologia do século XX, a máscara de Agamenon, recuperada por Schliemann no que antes havia sido a cidade de Troia. Note-se que os olhos, embora não tão grandes, possuem o mesmo estilo, parecido com uma semente de café. As outras máscaras de ouro micenas encontradas por Schliemann também têm os olhos representados da mesma forma. Em verdade, pode-se encontrar peças de arte por quase todo o mundo possuindo representações de olhos nesse estilo peculiar. Embora haja os que defendem a hipótese de ultradifusão, segundo a qual mesmo há milhares de anos já havia um intercâmbio cultural intenso em escala planetária, a interpretação mais comum é de que são estilos que surgiram de forma independente. Cada um deles pode ser traçado em sua evolução, e representar olhos fechados dessa forma talvez não seja tão especial assim. Objetos de culto à fertilidade, tatuagens, roupas, óculos de sol, olhos fechados, passando por Troia e indo até os estranhos penteados em uma galáxia muito distante. Entre todas as incertezas, a maior conclusão que se pode tirar é que os artistas Jomon que criaram as estatuetas Dogu há milhares de anos são os verdadeiros merecedores de adoração. Sua arte instiga o sofisticado homem moderno a todo tipo de especulação, chegando mesmo a seres extraterrestres. Especulação que, na opinião deste autor, parece a menos imaginativa de todas, ainda que seja mais divertida. As palavras muito sérias de um defensor da ideia de deuses astronautas não são seios, são botões de controle. Zoom, 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 zoom,